Bom, então, boa tarde todo mundo, boa tarde meus colegas, boa tarde meus amigos, meus alunos, minhas alunas e todos os participantes que estão aqui online com a gente. Hoje nós vamos finalizar o nosso evento, nossa primeira semana científica do curso de Letras do Instituto Federal do Ceará, do Campus Tianguá, cujo tema foi Letras e Ciência em Conexão. Como nós vimos nas apresentações, tanto dos trabalhos finalizados, como em andamento, da nossa primeira palestra e dessa segunda palestra. Então, como que nós podemos unir letras e ciência? Se tem alguma conexão, se não tem essa conexão. Desde ontem que nós estamos falando sobre isso. E, para tanto, para nós finalizarmos hoje, nós vamos ter essa palestra com a professora Luciana Bessa, que já está a postos. A palestra é intitulada Licenciatura em Letras e Pesquisa Acadêmica, Possíveis Diálogos. Então, eu vou apresentar a nossa palestrante com muito orgulho, que vou trabalhar com ela de novo. Então, essa é a professora Luciana Peixoto Bessa. Ela é graduada em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Federal do Ceará. É especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade 7 de Setembro. É mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará. Na época, foi bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamada de FUNCAP. E agora ela está como doutoranda do mesmo programa, do PPGL é o meu, do POSLA da UES, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Também continua sendo bolsista, fez parte do projeto de doutorado sanduíche, voltou há pouco agora da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, e ela agora está desenvolvendo pesquisas com ênfase na atividade docente, com base nos princípios da ergonomia da atividade e da clínica da atividade, da filosofia círculo-bakhtiniana, da linguagem e da teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky. E pouca coisa não, né, gente? Faz parte de dois grupos de pesquisa. Faz parte do grupo de pesquisa LIFT, que é o grupo de linguagem, formação e trabalho, e do grupo de estudo, aliás, um de pesquisa e um de estudo, desculpa. O de pesquisa, o LIFT, e o de estudo, o GEBASSI, ou GEBASSI, a Luciana pode até me corrigir. Grupo de Estudos Bakhtinianos do Ceará. Ambos são vinculados à Universidade Estadual do Ceará. Isso, sua carreira acadêmica. Lembrando também que, justamente por conta do doutorado sanduíche, ela também faz parte do grupo de pesquisa Vygotsky. Aí vem o meu francês, tá? O Bessa pode me corrigir. Vygotsky Analyse de l'activité, ou qualquer coisa parecida com isso. Na Universidade de Sherbrooke, do Canadá, como já foi mencionado. E, profissionalmente falando, ela é professora efetiva da rede estadual cearense, lotada numa escola. Nós falamos hoje que teve uma aluna minha que fez uma pesquisa numa escola que é tida como modelo de referência aqui na região, e a professora Luciana, ela trabalha na escola Governador Adalto Bezerra, também, que ela é uma escola estadual de referência, principalmente em Fortaleza. Ela possui experiência na área de letras, com ênfase no ensino e na aprendizagem de línguas inglesa e portuguesa. E, mais uma vez, com grande orgulho, passo a palavra para você e seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Obrigada, professor Daniel, né? E aqui você está como professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? O convite feito pela instituição FCE, né? Sede Tianguá que a gente fala, e FCE Tianguá, né? Sobretudo a pessoa do professor Daniel, né? Que me fez diretamente o convite. E, assim, é um prazer estar contribuindo um pouquinho, né, nessa primeira semana científica de letras aí do curso. Então, quando o professor Daniel me fez um convite para fazer essa palestra de encerramento,
compartilhando com vocês um pouquinho dessa minha trajetória profissional e acadêmica, eu fiquei meio que pensando assim, nossa, o que é que eu vou falar, o que é que eu posso preparar para compartilhar com os meninos, e aí a gente dialogando um pouquinho, chegamos a um denominador comum. Então, assim, estou aqui essa tarde para compartilhar um pouquinho com vocês essa minha caminhada, alguns pontos que o Daniel falou sobre o meu currículo, eu vou voltar novamente, né, detalhar alguns pontos, contar um pouquinho de algumas histórias, e aí fazer esse diálogo, né, entre a licenciatura em letras, a pesquisa acadêmica, e tendo aí como interseção essa minha atuação no ensino básico público. Então, assim, primeiramente eu queria discutir com vocês um pouquinho, né, pensar um pouquinho, refletir sobre essa pergunta que eu acho que todo mundo faz, ou quase todos fazem, no curso de letras, né? E aí, quando eu falo curso letras, aqui eu estou considerando a licenciatura, tá? Que foi a minha, que é com que vocês trabalham no IFCE. Não sei se vocês têm o bacharelado, eu creio que não. Então, assim, uma pergunta que se faz, você só professor? Só posso ser professor se eu estou formada em letras, se eu vou me formar em letras? Eu acho, assim, que a resposta para essa pergunta seria não só, mas também, né? Porque por mais que seja um curso que te dá uma visão ampla, um amplo formação para trabalhar, considerando que você pode atuar como revisor de texto, aí eu estou falando junto com editoras, né? Até mesmo escolas / editoras, que muitas vezes são mais editoras, jornais, você pode trabalhar como tradutor, no caso, quem vai para a dupla habilitação, né? Ou transforma na língua estrangeira. Pessoal da literatura pode ir para a questão da crítica literária, enfim, né? É um campo bem amplo que passa também por ser professor, considerando que a gente tem os estágios, não é? Mas que não necessariamente você pode ficar só nessa atuação, né? Particularmente falando, é algo que eu gosto muito de fazer. Né? Então, por mais que eu já tenha também atuado em outras dessas áreas que ainda atuo, né, eu considero que o meu xodó é mesmo o ensino. E, além disso tudo, você pode, né, ir para a academia, e aí está no pesquisador, e aí o que eu me considero atualmente que eu sou, não que eu estou, mas que eu sou uma professora pesquisadora. Né? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, como o Daniel bem pontuou, a minha licenciatura em letras, né? Eu tenho a dupla português e inglês. Eu estudei lá na UFC, aqui já faz um tempo. E justamente foi lá onde o Daniel e eu nos conhecemos. E assim, nessa situação, eu me considerei como uma graduanda professora. Por que isso? Porque na época da minha graduação, logo no primeiro ano, segundo semestre, eu já comecei a trabalhar como professora, né? Já num curso de idiomas, porque eu já tinha a formação em inglês, eu já tinha um curso de inglês, eu já meio que já tinha me decidido que era isso que eu queria, com que eu queria trabalhar, e aí apareceu um convite para trabalhar numa escola. Confesso que eu dei um frio na barriga, mas aceitei, né? Porque ao final eu iria entrar em sala de aula. Então, mais cedo ou mais tarde, eu teria que encarar aquilo lá, né? Afinal, foi minha escolha. E nessa época, não me considerei uma pesquisadora, até porque nesse período, na UFC, a gente não tinha tanto incentivo para pesquisa.
sequer nesse período nós tínhamos disciplina de metodologia. Eu me lembro bem que no ano em que eu terminei, seria no semestre seguinte que eles começaram a ofertar a metodologia em pesquisa. Então, assim, se houvesse a necessidade de eu preparar um projeto, de eu preparar uma comunicação como essa, eu não sabia fazer, porque não houve qualquer preparação para isso. Então, assim, na época, trabalho de TTC, ninguém fazia. Terminava o curso da licenciatura, a gente fazia relatório de estágio, normal. Né? Havia, na época, como ainda há até hoje, eventos científicos, eventos acadêmicos como esse, né? As famosas semanas universitárias, mas eu lembro que poucos colegas participavam, alguns que eram bolsistas de professores, que esses colegas, eles eram monitores de disciplina. Então, assim, de certa forma, eu não me sentia pesquisadora, eu não era pesquisadora, de jeito algum. E aí foi somente na especialização, que foi uma pesquisação linguística aplicada ao ensino de letras, né, de letras, desculpa, de língua inglesa e espanhola, que eu considero que foram os meus primeiros passos na pesquisa, que foi quando eu tive que desenvolver a monografia. E aí, foi nessa situação que aí fui começar a deparar com o projeto, com as disciplinas de metodologia, tudo muito novo, mas algo necessário, né? Então, eu eu tenho certeza, que agora os cursos de licenciatura, né, dentro de uma nova visão bem mais acadêmica e com incentivo à pesquisa, tem esse incentivo desde antes. Então, nesse período, em relação à minha trajetória, realmente foi isso aí, somente na especialização, e foi nesse momento em que veio essa questão, né, para a gente, o que é que eu vou pesquisar, qual é o meu objeto de interesse, e aí vem a questão anterior, o que nos inquieta na nossa realidade. E aí, quando eu falo na nossa realidade, não somente, né, a minha realidade como cidadã, mas, sobretudo, na minha realidade, na área em que eu atuo profissionalmente, na área em que eu desejo atuar profissionalmente. Né? E desde esse primeiro momento, o que já me inquietava, sempre me inquietou, foi a questão do trabalho com professores. Né? Como eu falei, é algo que eu gosto de fazer, é algo que sempre me despertou interesse, e sempre houve algumas questões de pensar, mas como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso mudar a minha prática? Então, assim, estou puxando a sardinha, né, para o meu lado do trabalho, da atividade do professor, mas que fique bem claro que a questão é bem mais ampla. Então, voltando um pouquinho nisso, então, depois da licenciatura, né, da especialização, naquele período eu continuei trabalhando, né, como professora de inglês em cursos de idiomas, mas entrei, né, foi 2010 que eu entrei no serviço público, né, fiz o concurso, junto à SEDUC, e eu comecei a trabalhar na educação básica. Logo que eu entrei, eu trabalhei em 2 escolas, que é uma situação bem comum para quem entra no estado, né? Entra no município, às vezes não tem a carga horária suficiente em uma só escola, e a gente acaba indo para várias vertentes. Então, primeiramente, eu trabalhei em 2 escolas, né? Um era no fundamental, eu dava aula para os meninos do 5º e 6º ano. 5º e 6º, eu acho que. E uma turma do 7º. E depois eu me concentrei só numa escola, que é a que eu estou até agora, que é o Adalto Bezerra. E, sim, entrar no serviço público, para mim, gerou cada vez mais inquietações. E aí eu não estou falando como professora de português, né, que são N situações,
mas como professora de inglês, né? E aí, porque você vê, tá, eu tô, sim, o Adalto Bezerra lá em Fortaleza. Então, sempre me inquietou a situação da língua estrangeira no ensino, na educação básica como todo, principalmente no ensino público. Né? Então, assim, os meninos, a gente vai para a escola, a gente fica naquela expectativa de ter um contato com a língua de uma forma mais ampla e fica não, mas aí eu vou para a escola, eu vou ver gramática, eu vou ver vocabulário, eu vou ver leitura, e isso sempre me inquietou. E aí eu volto de novo àquela pergunta, né? O que te inquieta na sua realidade? Então, essa inquietação da realidade, na verdade, não foi só despertada em mim na educação básica, desde antes, na verdade, foi antes de entrar no serviço público, não é? Mas foi estando dentro dessa realidade que me inquietava mais ainda. E aí eu ficava, o que é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Para amenizar. Então eu fiquei cada vez mais, né, com essas inquietações, e isso eu compartilhava com colegas meus, professores também de língua estrangeira da própria escola, mas eu queria dar um passo a mais, né? E junto a isso, o meu desejo de voltar à universidade, de voltar ao mundo acadêmico, digamos assim. E aí o meio que eu achei para voltar nessa realidade, né, a esse meio acadêmico, foi me aproximando de grupos de pesquisa, né, de grupos de pesquisa, de grupos de estudo. E aí eu estou falando, e aí para vocês entenderem um pouquinho mais, eu estou falando de um espaço de tempo, a Amy da SEDUC 2010. Fizemos o mesmo concurso, então, Amy. Então, houve um espaço aí de tempo, né? Que aí a minha especialização foi 2010, o meu concurso foi 2000, acho que foi 2000 ou 2009, né? Foi 2009, o meu, 2009, isso. Então, 2009 o concurso, só que 2010 eu entrei no Estado, só que aí o meu contato com o pessoal do LIFT, né, do grupo de pesquisa, já foi somente em 2017. Então, teve todo esse momento aí, esse gap, né, porque eu tinha o desejo de voltar, mas também eu não queria me sobrecarregar, né, porque nesse meio termo eu já era mãe, e a nossa atividade, né, de trabalho, nós como professores, o trabalho não para nunca. E aí eu não queria simplesmente voltar para a universidade simplesmente por voltar. Eu queria, de fato, me envolver no mestrado, né, de mergulhar, digamos, nisso aí. Então, a aproximação com o grupo de pesquisa foi... pode deixar, Daniel. Então, foi o meio, tá? E aí, o grupo LIFT, né, vendo lá todas as propostas de trabalho, foi um com o qual realmente eu me identifiquei, que estuda o objeto que também me interessava, né? Então, o LIFT é o seguinte, falando um pouquinho dele, falando um pouquinho da casa, né? É um grupo de estudo, inicialmente grupo de estudos, atualmente ele está grupo de pesquisa, que ele já está com 10 anos, e é coordenado pela professora Rosânia Maria Alves de Moraes, que foi a minha orientadora no mestrado e atualmente a minha orientadora no doutorado. Então, as nossas pesquisas, elas sempre têm como objeto o trabalho docente, tá? Então, assim, o nosso interesse é o trabalho do professor, de que meios o próprio professor, nós professores, podemos atuar, né, na nossa área de uma maneira menos sofrida.
Isso aí a gente pode depois ter um outro momento para falar mais especificamente, né? Mas de certa forma é esse, né? Nossa atividade, nosso foco é o trabalho do professor e os nossos estudos se apoiam na ergonomia e na clínica da atividade. Como é dentro da linguística aplicada, a gente tem o pezinho lá com Bakhtin, né? Com a análise do discurso, que todas as pesquisas lá partem do que o professor fala sobre o trabalho dele, e a gente se apoia em Vygotsky, também, no pensamento dele. Então, os nossos estudos, né, eu quero deixar bem claro que eles são realizados por também pesquisadores, professores, e esses professores todos com a formação em letras, a formação inicial, né, com as letras. E aí eu tô falando com o pessoal que é formado exclusivamente na letras português, outros com apenas em espanhol, outros com duplo. Então, aí a gente tem professores com formação inicial em letra, e as nossas pesquisas também são com professores de línguas. E aí, até então, essas que eu citei aí são pesquisas que já estão finalizadas, e já tem várias outras em andamento, inclusive a minha do doutorado. Então, só para vocês terem ideia, Farias, Magalhães e Lopes foram pesquisas que trabalharam com professores de francês, professores que trabalhavam em cursos de idiomas, vinculados a uma instituição pública. Araújo, 2017, a pesquisa dela foi com um professor de espanhol, também da rede pública. Marx foi com um professor de português. Araújo, 2018, e Bessa. Nós fomos com professores de português. Araújo foi com o pessoal lá da universidade, os professores da universidade, e estagiários também. A minha foi com um professor de inglês do ensino médio. Saboia foi com um professor de português, o foco dela foi na literatura, né? Não, foi letramento. E Santana foi com um professor de inglês também. E aí, gente, eu quero pontuar aqui a importância das pesquisas a serem realizadas em instituições públicas. É uma maneira de nós, né, como cidadãos, e principalmente nós formados em universidades públicas, instituições públicas, estarmos dando um retorno para essas próprias instituições e para a sociedade como um todo. E aí a gente vai perguntar, mas é um trabalho de formiguinha? Eu estou lá sozinha no meio do tudo, de repente até você começa assim, né? Mas aos poucos as coisas mudam e melhoram. Então pode começar um pouquinho aqui, mas, né, contagia. Então, voltando de novo lá para a UES, então o LIFT é um dos grupos em que eu, né, faço parte. Como o Daniel falou, existe também o GEBASSE. Daniel, você pode passar para o outro slide, por favor? Obrigada. Então, o GEBASSE é um outro grupo com que eu me aproximei, né? E aí eu já estou falando do mestrado, que justamente, né, não é que entrar no grupo de estudo fez com que eu passasse para o mestrado, tá? Definitivamente não. Eu me submeti à seleção, tal qual todo mundo passa, não teve nada de peixada, que fique bem claro aqui. Então, assim, é queimar a pestana para realizar o projeto. Agora, o grupo de estudo, né, a minha aproximação junto com eles me ajudou a definir qual seria o meu objeto de pesquisa, né? A definir exatamente o que eu queria, com quem que eu queria trabalhar e como que eu queria explorar aquilo lá. E me fez aproximar justamente das teorias de base, que aí a tal da ergonomia e da clínica da atividade. Que sem eu ter sem uma leitura daquilo lá, que a ergonomia e a clínica é algo recente aqui no Brasil, 2010 foi que começou. Então,
não, desculpa, foi nos anos 2000, que começaram a ter trabalhos dentro dessa vertente. Então, era algo muito novo e que, de fato, muito novidade. Então, a aproximação com o grupo de pesquisa me ajudou nesse sentido. E aí, quando eu entrei no mestrado, que já foi 2018, 2017, eu já estava bem clara do que eu queria trabalhar, como que eu queria trabalhar e como desenvolver a minha pesquisa. E nessa situação, né, foi nesse momento que eu também me aproximei com outro grupo, como eu falei, que é o GEBASE, justo como o Bakhtin foi um dos base. Então, assim, não é porque na universidade nós estamos vinculados em um grupo de estudo, em um grupo de trabalho, nada nos impede de dialogarmos com outros. Pelo contrário, esse diálogo mostra cada vez mais o quanto que essas áreas de saber, o quanto que o nosso conhecimento, ele está interligado com os outros. E isso é extremamente positivo. E aí, puxando também a sardinha lá, porque eu estou na linguística aplicada, e a linguística aplicada, ela se preocupa com isso, se preocupa com situações da realidade, do social, e valoriza e possibilita cada vez mais esse diálogo entre as disciplinas. Então, por mais que eu tenha, a gente tenha, o Daniel falou, né, se apoia em Bakhtin, que é da filosofia da linguagem, a gente está também se apoiando no Vygotsky, e aí eu estou indo lá para a psicologia, trabalhamos com atividades de professores, um pezinho lá na faculdade de educação, entre outras questões. Então, terminando o mestrado, na verdade, eu ainda estava no mestrado quando me deu a vontade de, sabe, vamos continuar por aqui. E aí eu prestei a seleção para o doutorado, né? Passei, então foi um momento bem louco, porque eu estava escrevendo a dissertação e me preparando para a seleção para o doutorado. E aí deu certo. E no doutorado foi quando eu comecei a me aproximei, logo que eu passei, 2, 3 meses no doutorado, eu comecei a me aproximar com um professor, na verdade ele é belga, mas que ele trabalha na Universidade de Sherbrooke, que é na cidade de Sherbrooke, em Quebec, no Canadá. E ele coordena esse grupo, né, como nós tivemos o grupo Vygotsky, Analyse du Travail. E assim, é francês, sim, porque aqui a pessoinha aqui, professora de português, com formação em inglês, nesse meio termo aí que decidiu entrar no mestrado, teve que aprender francês, porque as minhas leituras base são em francês. E aí eu não queria fazer só o instrumental, para justamente não me limitar só à leitura, né? Eu já fui para algo, já me projetando além. No grupo de pesquisa, logo no início, veio um professor da França aparecer no workshop. Eu lembro que nesse workshop, eu não entendia quase nada que esse homem falava. Mas eu estava lá. Eu estava no meio. Eu estava me jogando e tentando entender o pouco que eu entendia. Mas aí deu certo. Então, foi considerando também essa situação, né? Porque eu passei e disse assim, não, vamos me preparar linguisticamente para que eu possa entender melhor o inglês ou o francês, para que eu possa me comunicar decentemente em francês. E aí eu fui estudar francês. Então, fica a dica, gente. Não é porque estou começando na graduação, aí eu tenho um pouco domínio de inglês. É um pouco, mas é um primeiro passo. Sigam adiante. Vou para outra língua? Se joga. É difícil, é trabalhoso, mas um dia a gente colhe os frutos, como eu
considero que eu estou colhendo. Porque se não fosse essa minha insistência com o francês, eu não teria conseguido participar de uma seleção, se bem que até teria, né? Porque a seleção não exigia que eu tivesse um nível X de francês. Mas o professor, quando eu conheci o professor Frederic Saussé, a minha primeira fala com ele foi em inglês. Ele com inglês péssimo e eu com francês péssimo, mas a gente conseguiu se entender. E eu lembro que nessa conversa, inclusive foi em 2019, em São Paulo, né? Então, assim, foi uma loucura. E depois dessa conversa, eu muito cara de pau, peguei o meu projeto todo em português, o projeto doutorado, e apresentei para o homem que não sabe nada de português. Mas eu consegui destrinchar, e eu lembro que nessa primeira conversa que eu tive com ele pediu para conversar em francês comigo, eu quase que morro. Mas deu certo. E aí, ele me aceitou a ser um co-orientador, digamos assim, não oficial. E aí, por conta disso, ele me incentivou, né, a tentar um doutorado sanduíche, e aí deu certo. Esse ano eu fui ao Canadá, passei 7 meses lá, foi bem bacana a experiência, e assim, teria dado certo ido só com inglês? Teria, mas a experiência não seria a mesma, porque como eu falei, eu fui em Quebec, e não sei se vocês, né, sabem, mas no Canadá tem uma região, que é a região de Quebec, em que lá a língua oficial é o francês, e assim, é algo muito forte. Eles têm, inclusive, um ministério próprio de incentivo à língua francesa. Então, se eu não tivesse o francês, eu não teria aproveitado tanto, inclusive as interações dentro da própria universidade. Porque se eu estava lá, eu queria aproveitar o máximo. E eu continuo aproveitando. Inclusive, agora, está tendo o encontro do grupo de pesquisa, mas hoje eu pedi licença para estar aqui com vocês. Então, é isso. Daniel, você tem alguma pergunta para mim? Eu posso continuar? Quanto tempo eu ainda tenho? Bom, vamos para as considerações, que aí a gente faz umas perguntas, você termina. Aqui. Tá certo, que aí eu já fecho aqui. Pronto, tá certo. Porque eu botei o cronômetro e esqueci de iniciar, para variar. Então, assim, depois de fazer todo esse preâmbulo aí, acadêmico, o que eu tenho para falar para vocês sobre considerações, pegando alguns pontos que eu falei. Gente, como eu falei, a importância da nossa atuação em instituições públicas após formação, tá? Isso é algo que os professores batem muito. Eu lembro muito que dentro da própria a graduação, os professores falavam e, de fato, é algo a se fazer, né? É algo faz parte do nosso papel como cidadão. Claro, não tem vaga para todo mundo, não é algo tão simples, até porque depende de concurso, né? É uma seleção e ainda assim é limitado, mas a gente não pode negar que se trata de um retorno, né? E aí eu estou falando não só em termos de educação básica, né, que é onde eu trabalho, e eu acredito que alguns de vocês, até a Emily falou, mas mais outras pessoas, né, já possam atuar, que isso também é comum, né? A gente ainda está na graduação, mas vai lá para a escola, às vezes, trabalhar com contrato temporário, e se apaixona, ou, às vezes, né, o contrário.
Como eu pontuei, né, as pesquisas também em instituições públicas, né, um retorno a essas instituições. E aqui eu também faço um parêntese importantíssimo, gente. As pesquisas são feitas, mas é importante que elas não fiquem restritas ao teu trabalho publicado. É importantíssimo que você, como pesquisador, retorne àquela escola, recorre àquela instituição em que você fez a pesquisa. Compartilhe com um grupo de professores, com o núcleo gestor, com aquela comunidade, o que você percebeu de lá, quais foram os resultados do teu trabalho. Não te inquietou? Aquilo ali, os resultados não apontaram para algo? Claro, dependendo do teu objeto de pesquisa, mas de certa forma, o que, mais que seja algo relacionado ao léxico, à literatura, ao que seja, aquilo ali diz respeito àquela escola, àquela constituição, aquele contexto escolar. Então, os dados, os resultados provenientes dali dizem respeito, né? É óbvio, falei besteira agora. Os dados, os resultados daquilo ali dizem respeito àquela instituição e como melhorar aquilo lá, aquela escola, aquela realidade, é responsabilidade sua. Então, é um dever seu, como pesquisador, trazer aquilo lá de modo a melhorar ou a amenizar as problemáticas lá existentes. De nada adianta a gente fazer pesquisa, por mais a pesquisa simples que seja, e ficarmos no nosso mundinho. Aí, agindo assim, cada vez mais o fosso entre universidade e escola aumenta. Cada vez mais. Né? Essa distância. E é isso, a gente sabe, é reclamação unânime. A universidade é um mundo. Mas a outra coisa é a sala de aula. Enquanto não houver um diálogo entre eles, não tiver essa parceria, vai persistir. Sem falar na visão dos próprios professores que participam da pesquisa, né? Que eles se sentem usados. Essa é a palavra que eles usam. Inclusive, quando se faz estágio de observação. Outra coisa que eu não posso deixar de pontuar é a participação em eventos científicos, tá? Como esse aqui. E aí, esses eventos, gente, foram inúmeros do que eu participei. E aí, não acho que foi mesa redonda, não foi uma palestra de 30 minutos, que eu estou me sentindo chiquérrima, né? Falando dessa fala, mas foi aquelas comunicaçõezinhas de 10 minutinhos, você tem que apresentar correndo, pôsteres, né, que eu ouvi o Daniel falando. Então, a participação desses eventos é fantástico, né? Seja por uma coisinha simples, é uma maneira de você divulgar o teu trabalho, a tua pesquisa, a tua instituição. E aí, eu não posso deixar de acrescentar também a publicação das pesquisas, né, em eventos, em revistas, né, os famosos periódicos. Mas eu preciso ter passado pelo comitê de... Não, muitas vezes você pode fazer um relato de experiência, um relato da pesquisa tua, às vezes só de nível sala de aula, bibliográfica, o que for, às vezes só isso aí, né, é válido. E aí isso cresce o teu currículo, é importante para você como acadêmico, né, como graduando, pessoal do iniciação científica, né, para você, para o teu professor, para a tua instituição. Então eu acho que é isso, né? Acho que eu já passei um tempão. Então pronto, é isso que eu queria falar para vocês, algumas referências, eu coloquei o site do Pós lá, algumas pesquisas, e é isso. Obrigada, tá aqui o meu e-mail, fiquem à vontade para escrever e trocar figurinhas. Muito obrigado, nós vamos agora... eu deixei passar um pouquinho do tempo, porque como é a última, e eu acho de fundamental importância, esse diálogo que nós temos aqui, essa é o propósito do evento. É o primeiro, como nós estamos vendo aí, o primeiro, e já temos data para o segundo, ano que vem,
Então, assim, está dando certo. E só pegando assim um pouquinho da tua fala no final, que tu falaste das publicações, então, pessoas, nós vamos publicar, ou quem participou aqui com resumos expandidos, resumos simples, nós vamos publicar, depois eu entro em detalhes com vocês, dizer quando e como vai ser. Mas a fala da Luciana, por que eu trouxe a professora Luciana? Não é porque é minha amiga de longa data, também, assim, tem uma coisinha que eu até já comentei algumas vezes na sala de aula, que a faculdade, ela é uma época muito boa, que você descobre muitas coisas que você não era capaz de escrever, de trabalhar, e você descobre também grandes amigos. Então, eu até falei isso, né, no evento passado, que vocês aproveitem essa época da faculdade em todos os aspectos. Seja para vocês escreverem, aprenderem, trocar experiências e conhecer pessoas que vocês podem vir a ter grandes laços e que podem abrir caminhos para vocês também. Não é que, digamos assim, que você vai arrumar amizade com alguém por conta de interesse. Mas cá entre nós, né? No fundo, nós sempre temos um interesse em comum, interesse em conversar alguma coisa, interesse em compartilhar experiências. Então, com a professora mestre Luciana Bessa, também não deixa de ser assim, né? Nós temos uma amizade muito bonita e a gente compartilha muitas coisas profissionalmente falando também. Então, a gente se ajuda. Tanto que eu estou aqui, eu não vou nem dizer quanto tempo, né, Bessa, que nós nos formamos, então, assim, foi tempo que tem gente aqui que ainda nem tinha nascido. Mas, assim, estamos aqui e ainda estamos estudando. Então, tanto a Bessa como eu, nós estamos em pós-graduação. A Bessa, como ela disse, ela demorou um pouquinho para entrar nessa parte, mas ela se encontrou muito mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Então, até o professor Solsens disse que ela é uma pesquisadora nata. É assim, ela acho que conheceu depois o que era realmente ser pesquisadora. Como ela disse, na graduação, nós não tivemos isso que vocês têm agora. Nós não tivemos um evento desse, nós não tivemos um professor, outros professores, orientadores que chegaram, gente, olha, está aqui o PDF, você vai fazer desse jeito, está aqui o template, está aqui as instruções, nós não tínhamos. E outra coisa, eu não sei agora, né, Luciana, como é que está, mas na Letras, na nossa época, não tinha o que vocês estão fazendo agora, TCC também. Nós só, tipo assim, concluía e pronto, tchau e benção. Aí, assim, nós saímos sem saber escrever artigos, pesquisa. Não, a gente não conseguiu fazer um projeto, na verdade. Não? Eu não fui preparada para isso. E aí, só um parênteses, sobre os eventos acadêmicos, eu lembro que até tinha que eu ir, a gente se inscrevia, né, para participar, na verdade, até tudo gratuito. Mas quem apresentava esses eventos era um pessoal da pós-graduação. Uhum. Já era o pessoal do mestrado, né, uau! E, assim, graduando, quem estava na graduação não era nem aberto para isso, ninguém sabia que tinha. Assim, mas não apresentava trabalho. No máximo, quem estava em monitoria, como tu falou antes também. Então, assim, como foi que nós sofremos, né, professora Luciana Bessa, quando nós fomos para a especialização? Então, eu e a professora Luciana, nós nos esbarramos de novo na especialização, fizemos especialização junto, e cadê escrever projeto? Foi a primeira vez que nós vimos metodologia da pesquisa, primeiro semestre da especialização, coisa que aqui vocês veem no primeiro semestre da graduação. Então, assim, hoje em dia as coisas mudaram bastante, facilitaram. Então, o que é que acontece também é a questão de você se dedicar. Antigamente, na nossa época, quem tinha licenciatura era o bichão, né? Assim, nossa, e era um negócio que a gente via lá longe. Chegava um professor para dar aula para a gente, professor especialista, e nós, nossa, o que é isso? Depois nós entramos na especialização, aí começamos a prestar seleções e tal. Não, só especialização não basta, vamos para o mestrado. Mestrado, quando a gente chega hoje no mestrado, faz um concurso, o que tem de mestrado não é brincadeira. Precisa do quê? Precisa de doutorado. Aí até eu faço como meu pai me pergunta, tá, tu está fazendo doutorado e depois? Tem mais alguma coisa? E o pai tem PhD, tem um pós-doc. Então, assim, só quero dar os parabéns
para a Luciana e dizer que amizade também, uma coisa que tem que ter dentro de amizade, além de respeito, é orgulho. Porque tá aí, ó, porque ela fez tudo isso de aprender francês, de batalhar, de ir lá, o que é que é uma coisa bem diferente do que acontece em pós-graduação aqui no Brasil. Não tem história de babá, orientador, não tem isso, você tem que mostrar serviço. Então, imagina uma menina que entregou um projeto em português para um cara que não sabia nada de português, era francês. Ela aprendeu francês nesse meio tempo e ele viu o esforço, daí a convidou para fazer PhD lá, um pós-doc lá. Então, assim, vocês entendem como é que o negócio... Ah, é muito fácil. Não é fácil. Isso é esforço. Isso é dedicação. Então, nunca parem achando que vocês não podem ir um pouquinho mais para frente. É muito mesquinho isso de você achar, tá bom, eu vou só terminar aqui a graduação no IF e você professora naqueles lugares que estiverem precisando de professor, que eu não vou fazer nem concurso, né? Porque ele tem isso. Tem gente que faz isso. Então, assim, pessoas, nós não temos perguntas, nós temos vários comentários falando, achando interessante como é que foi a dinâmica, dando os parabéns, e é isso. Eu acho que eu tenho muito que agradecer a todos vocês, tenho que agradecer à professora Luciana Bessa, né, carinhosamente chamada de Bessa por mim, que a trajetória dela sirva de inspiração para todo mundo aqui, que não pare quieto, e nunca é tempo, né? Não vou dizer que nós não temos mais os nossos 22 anos, 23 anos, nós somos pessoas com grande experiência, mas nós não paramos. Então, assim, o lance não tem como parar. Quem parar vai ficar para trás, porque vem alguém e passa à sua frente. É isso. Alguém tem alguma coisa para comentar? Pessoas, a própria professora Luciana, se quiser. Daniel, tem uma pergunta aqui, a Amy está me perguntando o que é que eu estou pesquisando no doutorado. Amy, eu continuo, não é, com a atividade docente, mas agora no doutorado eu fui para os professores de francês, não porque eu virei a casaca para o francês, não, porque o foco continua sendo a atividade desses professores. A minha intenção foi retomar uma pesquisa que foi feita pela minha orientadora há 5 anos, e foi com esses professores, usando um método, um dos métodos que a gente usa, que esse é da autoconfrontação. Então, esses professores, quando ainda estavam na graduação, fizeram parte de uma pesquisa e eles coanalisaram o trabalho deles, a atuação deles, né, como estudantes ainda na graduação. Né? Eles já davam aula num curso de línguas vinculado à universidade. E aí, no doutorado, eu retomei a esses mesmos participantes, né? Eles agora, já com experiência, já 5 anos, depois de... eles estão com 4 anos de formados, só que mais com 6 anos já de sala de aula. E a intenção é estudar, né? Para ver qual é essa nova visão deles, que eles têm da própria atividade e também indo um pouquinho lá para trás. Né, para a gente ver esse gap aí que houve entre a formação deles, a formação inicial e a atual. Então, assim, é algo que aconteceu de ser com professores de francês, né, porque a primeira pesquisa, mas poderia ser com qualquer língua, que o meu foco aí é a atividade desses professores, né, vendo esse espaço, formação inicial e atuação atualmente. É isso. Obrigado. A Nathalie. Nathalie, você levantou a mão, queria perguntar alguma coisa? Ou foi um pequeno erro? Foi um pequeno erro. Eu conheço a Nathalie, foi um pequeno erro quando entrou. Mas é isso, professora Luciana Bessa, muito obrigado. Muito mesmo.
E é isso. A Luciana está nesse exato momento em São Paulo, justamente para pegar um voo para ir para o Canadá, para poder voltar lá para essa universidade, para passar 3 semanas, né, Bessa? 3, 4 semanas. Isso. Eu vou lá, segunda-feira eu parto para o Canadá, voltar um pouquinho lá em Sherbrooke para voltar, retomar algumas discussões com o professor de lá, E viu? professor Frederico Sassé. E aí, assim, Daniel, aproveitando que eu estou com a palavra, né, mais uma vez, eu agradeço o convite, né, é um prazer ter tirado esse tempinho para falar um pouquinho, né, sobre essa minha trajetória, longe de querer ser modelo, ou inspiração, ou quer que seja, mas assim, eu considero que é algo de sucesso, né? E eu acho que boas práticas devem ser compartilhadas, né? Não foi algo simples, não foi algo fácil, mas como eu falei, uma hora a gente colhe os frutos, né? E aí algo que vem sendo polido, tem uns espinhozinhos no meio do caminho, mas aí a gente quebra o espinho e vai. Então é isso, muito obrigada. E continuo à disposição, né, para a gente continuar esse diálogo em algum outro momento. Obrigado, obrigado. Pronto, pode voltar para a sua reunião e desculpa se interromper alguma coisa. Tá ok. Obrigada, então, gente. Prazer, bom fim de evento para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, e dando continuidade, nós vamos fazer, já caminhando para o encerramento, nós já estamos com a frequência à disposição de vocês no chat. Eu gostaria de chamar a palavra a professora coordenadora Ive. Pode ser com você agora. Olá, boa tarde. Gente, foram 2 dias maravilhosos, né? Eu adorei a possibilidade de aprendizado, de compartilhamento das informações, dos saberes. Isso é tudo maravilhoso, né? Eu amei saber um pouco mais das pesquisas que vocês têm desenvolvido e com certeza isso acrescentou demais, né? Aos que ainda não chegaram lá, fica o caminho, né? Fica a oportunidade de presenciar, e aos que chegaram, né, e que apresentaram, fica todo o conhecimento, fica a trajetória e o aprendizado desse momento. Quando eu estava na faculdade, uma colega minha entrava em vários cursos e fazia várias coisas. E um dia eu perguntei para ela por que ela se enfiava em tanta coisa. Tudo que tinha, ela estava dentro. E aí ela me disse assim, Ive, conhecimento não ocupa espaço. Tá aí. Isso foi algo que eu peguei para mim. E isso é algo que hoje eu coloco para vocês. Conhecimento não ocupa espaço. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, estejam agindo, estejam fazendo, estejam aprendendo, estejam se envolvendo. É maravilhoso o crescimento que vocês têm, as possibilidades que vocês vão ter. E tudo isso gera todo um conhecimento, um desenvolvimento maravilhoso que vocês não têm ideia. Vocês podem ter certeza que quando vocês se colocam em posições assim, em situações assim, vocês já estão à frente de muitas outras pessoas aí pelo Brasil que não se colocam nessa situação. Realmente é um momento maravilhoso, um momento único, ímpar. Agradeço demais a todos os envolvidos, os professores que estiveram à frente, organizando, o professor Daniel, cabeça desse evento, né? Que agilizou, que correu atrás das coisas, que fez a arte, né? Cuidou aí das inscrições, dos trabalhos, dos professores orientadores que cuidaram também de todos os feedbacks e também dos orientadores com os alunos, né?
que orientaram, vocês, alunos que estão pesquisando, que são pesquisadores, que estão envolvidos com pesquisa, que abrilhantaram nosso evento também. Agradeço demais, demais a vocês que assistiram, aos palestrantes, professora Luciana, professora Joélia de ontem. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada a todos. E ano que vem planejamos mais um, né? Estejam aí atentos, se envolvam com as pesquisas, e ano que vem teremos mais oportunidades de crescimento, desenvolvimento e disseminação do conhecimento. Muito obrigada, gente. Professor Daniel. Obrigado, professora Wilana. Obrigado, professor Luiz, pela a força de vocês. Obrigado, professor Roberto, por fazer parte desse grupo. Boa tarde, professor. Obrigado, professor Sóstenes. Obrigado, professora Sabrina também. Né? Então, a comissão, meu primeiro grande obrigado. Meu segundo obrigado vai para todos os professores, colegas nossos do curso, que é porque estão aqui. Essas cabecinhas estão aqui, ó, várias cabecinhas, assim, várias carinhas. Tem umas que não tem carinha, não. Tem umas que só tem umas iniciais. Mas estão aqui com a gente, por conta de nós professores. E, em terceiro lugar, claro que não teria evento se não tivesse aluno. Então, se você apresentou, não apresentou vídeo gravado, apresentou ao vivo, botou o nome, mas por algum motivo não estava aqui, não conseguiu, tentou, mas não foi dessa vez, então... Bom, gente, boa tarde a todos e a todas, né? Muito feliz com o evento, acho que já foram dados tantos agradecimentos, né? Mas o meu agradecimento especial vai para os alunos que aceitaram o desafio, toparam esse desafio de colocar suas pesquisas que estão finalizadas, seus projetos que estão em andamento. Eu acredito que quem não veio realmente perdeu um excelente evento, tá? Então, assim, o meu muito obrigado a vocês, alunos, tá bom? Eu vou deixar registrado aqui a participação de alunos do primeiro semestre que já estão participando do evento, pelo menos assim, assistindo, vendo como é que é, e aí eu penso que nós atingimos o objetivo, que é de divulgar a pesquisa, divulgar o conhecimento científico, discutir, permanecer nessa dialética constante do que a gente vem sofrendo no momento com esse negacionismo que foi colocado ontem na palestra, e que nós estamos realmente trabalhando com o método científico, o rigor científico. Então, isso faz parte, isso é ciência. Então, parabéns a vocês, tá? Então, desculpa aí quebrar o protocolo, deixar aqui falar para o final, mas realmente, como o Daniel falou, graças a vocês, alunos, que acreditaram nesse evento. O Daniel pode até depois falar aí nos nossos números, né, que realmente ultrapassou as nossas expectativas de inscrições, de trabalhos. Então, isso foi muito bom. Colocamos a semente no curso, estamos fazendo parte nesse primeiro momento, nesse potencial que nós temos, tudo graças à nossa coordenação, à equipe de professores, a vocês, alunos, tá? E à gestão do campus, que a gente não pode deixar de falar aqui, nos apoiou nesse momento, tá bom, gente? Então, meu muito obrigado e agradeço aí pelo espaço, tá? Valeu.